A palavra de Deus está em Jó, capítulo 1, versículo 22. Em tudo isso, Jó não pecou, nem culpou Deus de maneira tola. Até aí, meus irmãos. Meus irmãos, nós hoje vamos explanar um pouco da vida de Jó. Um homem de Deus, que apesar de ser homem de Deus, ele passou por tribulação, passou por aflição, por dor, por angústia. Algo que eu acho que nem ele imaginava o que ele passou. Apesar de sermos cristãos, de estarmos com Cristo, somos filhos de Deus através de Cristo. Jesus nos ligou novamente. Através dele nós somos ligados a Deus. E só por ele nós iremos a Deus. O mundo aí mostra vários caminhos para você se achegar a Deus. Mas Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E só por ele nós iremos a Deus. Não tem uma prática, não tem uma mandinga, não tem uma feitiçaria, não tem uma mágica. Não, só por Jesus iremos a Deus. Jesus fala, aquele que pula a cerca é ladrão e salteador. Então ele é a porta. Mas aquele que quer mais fácil, quer algo fácil, quer algo que não passe por um sacrifício, não passe por uma dor para se chegar a Deus, Jesus fala, é ladrão e salteador. Então, apesar de estarmos com Deus, nós passamos aflições deste mundo. Passamos desemprego, passamos por uma enfermidade. Isso aí, nós não somos protegidos por isso. A aflição que vem ao ímpio, vem ao cristão. A chuva que vem ao ímpio, vem ao cristão. O sol que vem àquele que não serve a Deus, vem àquele que serve a Deus. Então, Deus não tem essa separação. Deus nos guarda daquilo que vai vir, da condenação, o pecado que nos julgava, que nos colocava longe de Deus. Aquele pecado que foi feito no Éden, por Eva e Adão ali. Devido àquele pecado, toda a descendência herdou esse pecado. Foi herdado, toda a descendência de Adão e Eva recebeu esse pecado. Então, se nós não tivermos um canal, não tivermos uma ligação, não estivermos entrelaçados com Jesus, nós vamos ser cobrados por esse pecado lá, por essa condenação que nos culpa e nos tira de diante de Deus. Porque Deus é um Deus santo, é um Deus que não habita erro, engano. Deus é justo. A justiça de Deus coloca Deus como uma pessoa que tem que julgar aquelas outras pessoas que não estão na sua presença. A santidade de Deus não compete o pecado chegar perto dele, porque ele é santo, ele é justo. Então, para nós se achegarmos a este Deus santo e justo, ele, por seu imenso amor, ele viu que nós não tinha como chegar diante dele. Então, pelo amor que ele teve a nós, ele deu o seu Filho amado. Ele pensou, não, eles não vão conseguir vir até mim, mas eu vou ter que me achegar a eles. E como eu vou me achegar a eles? Através de um sacrifício. Que esse sacrifício agradou a Deus. Você vê que na antiguidade, quando o povo de Israel pecava, ali tinha um certo sacrifício que tinha que ser feito para acalmar a ira de Deus. E ali, mas aquilo era passageiro, aquilo não era pleno. Jesus foi um sacrifício pleno, que abrangiu tudo, que abriu tudo. Aquele sacrifício ali que era feito no templo era sombra do que aquilo que ia vir. Jesus veio como homem em carne, passou tudo que nós estávamos aqui na terra sofrendo, as aflições, as dores, as dificuldades. Jesus sorriu, Jesus chorou, tudo que nós passamos, Jesus provou aqui nesta terra. E como homem, ele foi à cruz como um cordeiro sem culpa, um cordeiro sem nada a se julgar nele. Ele foi como um cordeiro mudo para o matadouro. Mas os homens ali julgavam Jesus, falavam, criticavam, mas Jesus veio por um propósito.
Ele veio trazer vida. E quando ele chega para aqueles homens e diz, ó, se vocês não comerem da minha carne e não beberem do meu sangue, vocês não têm parte comigo. E aqueles homens, os homens da lei naquela época ali, se escandalizaram, ficaram escandalizados. Eu vou comer sua carne e beber seu sangue? Que negócio é esse? Esse homem é maluco. Mas Jesus falava do sacrifício. Se você não olhar para o sacrifício da cruz e crer naquele sacrifício, você não será salvo. Você não tem parte com Deus. Um exemplo grande que a gente vê, que a gente tem na Bíblia, foi o homem que estava crucificado do lado de Jesus, o ladrão. Um acusava ele e o outro, não, rapaz, nós sofremos, passamos por isso porque nós merecemos. Mas ele não merece isso. Aquele homem, apesar de ser um ladrão, mas ele teve a consciência, os olhos dele se abriram, ele enxergou a verdade estava junto dele ali, e ele enxergou, ele não, nós merecemos estar aqui, mas ele não. Mas Senhor, quando tu chegar no teu reino, lembra de mim. Ó, que ato tão simples. Senhor, quando tu chegar no teu reino, lembra de mim. E Jesus ali diz, hoje mesmo estaremos no paraíso. Aquele homem creu, aquele homem teve a fé avivada. O outro, porventura, foi para a condenação. E está lá até hoje esperando o dia da volta de Cristo, o dia do julgamento. Mas aquele que creu, que abriu os olhos, enxergou e depositou sua fé naquilo, ele está no paraíso com Deus, junto a Jesus. E aqui nós temos a vida de Jó. Jó era um homem que era temente a Deus. A palavra, alguns historiadores falam que Jó só sabia que era Deus por ouvir, por acaso os pais deles adoravam a Deus e contava, ele falava, né? Alguém da família, mas os historiadores falam que só por ouvir ele conhecia Deus, mas nunca tinha tido uma manifestação de Deus na vida dele. Mas a palavra de Deus nos diz aqui, houve um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e aquele homem era perfeito e íntegro, e alguém que temia a Deus e se afastava do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Sua posse também era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 juntas de jumento, e muitíssimos os seus servos, de modo que este homem era maior de todos os homens do Oriente. Então, Jó era um homem abençoado. Deus ali já abençoava Jó. Ó, quanta riqueza. Naquela época ali, a riqueza do homem era os animais, era a terra, tudo que o homem podia ter ali, explanava a riqueza daquele homem, né? E aquele homem, a palavra fala que era um homem maior no Ocidente ali, no Oriente. Um dos maiores homens do Oriente. Mas certa vez, a palavra nos diz que Satanás vai ter um encontro no céu com os anjos, e ali Satanás vai no meio daqueles anjos. E ali Deus pergunta a Satanás, e o Senhor pergunta a Satanás, de onde tu vens? De onde tu vens, Satanás? E ele diz, eu venho de rodar a terra, de lá para cá, por cima, por baixo, e olhando tudo que havia na terra ali, né? E o Senhor diz a Satanás, tu consideras o meu servo Jó, que não há ninguém como ele na terra, homem perfeito, íntegro, que teme a Deus e se afasta do mal. Então Deus dava um bom testemunho de Jó. Por que Deus dava um bom testemunho de Jó? Pela fé que Jó tinha a Deus, pela fé que Jó demonstrava a Deus. A palavra nos diz que os filhos de Jó sempre faziam festa entre os irmãos. E ali Jó acordava de madrugada, ia sacrificar a Deus, com medo de um dos filhos pecasse contra Deus, blasfemasse contra Deus. Aquele homem temia tanto a Deus, que ele, antes de os filhos fazer qualquer pecado, qualquer blasfêmia contra Deus, ele ia de madrugada, levantava e sacrificava a Deus. Deus, porventura meus filhos pecarem contra o Senhor, eu te ofereço sacrifício.
Você vê a integridade daquele homem com Deus, a ligação que aquele homem tinha com Deus. Mas ali a gente vê que Satanás é astuto. Satanás sempre vai estar a nosso derredor para nos tentar. Até o dia que nós subirmos ao céu, que formos glorificados, que vamos ter um corpo semelhante do Senhor Jesus, Ele vai tentar a nossa vida. Mesmo nós cristãos, em Cristo, Ele vai usar o derredor para mexer conosco, para nos tirar do sério, para mexer com a nossa mente, com o nosso coração. Então, Satanás vem e acusa Jó diante de Deus. Então Satanás responde ao Senhor e diz: acaso Jó teme a Deus por nada? Olha como ele é astuto. Acaso Jó teme a Deus por nada? Então o que ele ia dizer? Oh, você abençoa ele dessa forma, como é que ele não vai te temer? Como é que ele não vai estar do seu lado se o Senhor abençoa ele assim? Olha quantos camelos ele tem, olha quantos jumentos tem, olha quantos servos, olha a terra desse homem. Oh, como é que ele não vai te temer? Aí ele diz mais: tu não fizestes uma cerca sobre ele, e sobre a sua casa, e sobre tudo o que ele tem, por todos os lados? Tu abençoastes o trabalho de suas mãos, e suas posses aumenta na terra. Então ele dizendo, porque ele botou na frente de Deus, dizendo, ó, ele teme o Senhor por causa dessas coisas aqui, ó, que o Senhor fez com ele. Tu cercou ele, ó, botou uma cerca diante dele, da família, da posse dele, ninguém toca nele. Como é que ele não vai estar com o Senhor? E aí ele vem e acusa: mas estende a tua mão agora e toca tudo o que ele tem, e ele te amaldiçoará diante a tua face. Olha como ele acusa, mesmo ele tendo a certeza que aquela pessoa adora a Deus, está com Deus, mas ele tenta manipular e acusar. Mas estende a tua mão agora e toca tudo o que ele tem, e ele te amaldiçoará diante a tua face. Ele jogou uma acusação no homem de Deus. E o Senhor diz a Satanás: eis que tudo o que ele tem está em tua posse, somente sobre ele não estenda a tua mão. Então Satanás se foi da presença do Senhor. E a palavra nos diz que ele vai e mata todas as ovelhas de Jó, mata todos, toca no coração de ímpios. Aqueles ímpios se reúnem, rouba os camelos de Jó, mata os servos de Jó, rouba os cavalos. E o pior que ainda vem por vir. Isso tudo era coisa física que Satanás estava tirando de Jó. Mas para piorar, ele vai e toca na família de Jó. Os filhos estão ali reunidos na casa do irmão mais velho, celebrando ali alguma festa, alguma coisa. E ali a palavra diz que vem um vento do deserto que bate nos 4 cantos da casa, e aquela casa cai por cima dos filhos. E os filhos morrem. E o servo que ficou ali vem anunciar a Jó. E a palavra nos diz que Jó, então Jó se levanta e rasga o seu manto, e raspa a sua cabeça, e prostra-se em terra e adora. E disse: nu saí do útero de minha mãe, e nu retornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Abençoado seja o nome do Senhor. Ó a diferença daquele que serve e aquele que não serve. Olha a diferença. Depois dessas pancadas todas que Jó tomou, perdeu as ovelhas, perdeu os cavalos, perdeu os camelos, perdeu os servos, e por último, o maior bem que ele tinha, os filhos dele, perde. E a palavra diz que foi assim: um falava uma coisa, antes de um terminar o outro já vinha, já falava, antes de um terminar o outro já vinha, já falava, tudo um em cima do outro. Mas aquele homem tem um gesto de humilhação diante de Deus. Aquele homem não se turba o seu coração, ele não fica apavorado, sem saber o que fazer. Aquele homem tem uma humilhação de Deus. Por quê?
ele sabe que tudo é da vontade de Deus, e Deus faz o que Ele quer. Ele, apesar de ter uma manifestação de Deus, de ver a Deus, ver algo da parte de Deus, aquele homem acreditava em Deus. A fé dele estava depositada em Deus. E a fé dele era inabalável. Nada podia tirar a fé dele. E a palavra diz que ele se prostra, ele rasga as suas vestes, ele raspa a cabeça e se prostra com o rosto em terra. Esse rasgar as vestes, raspar a cabeça, é tipo um termo de se humilhar. Um termo de chegar a se dizer assim: eu não sou nada, Deus, diante de ti. E ele ali se humilha diante do Senhor. Mas aí Satanás volta diante de Deus. E Deus fala a Satanás. E o Senhor disse a Satanás: tu consideraste o meu servo Jó, que não há ninguém como ele na terra, homem perfeito e justo, que teme a Deus e se afasta do mal, e que ainda se apega à sua integridade, apesar de que me incitas contra ele para destruí-lo sem causa. Satanás ainda vai tentar, depois de tudo isso que ele fez, ele ainda vai tentar acabar com o homem de Deus. Mas Deus aqui fala: você ainda insiste em tentar aquele homem é reto diante de mim, é íntegro, se desvia do mal, aquele homem me ama, você ainda está tentando derrubar este homem? E ali Satanás quer dar um golpe final na vida de Jó. Ele tenta: não, agora se não for dessa vez, eu vou desistir. Mas você sabe que Satanás não desiste. E Satanás responde ao Senhor e diz: pele por pele, sim, tudo o que o homem tem, ele dará por sua vida. Então, Satanás tentou nos bens, tentou na família, e agora ele diz: ó, pele por pele, sim, tudo que o homem tem, ele dará por sua vida. Quem é que não dá tudo que tem por sua vida? Quem é que sabe que tem uma enfermidade, está com algo que já está sendo terminal, e você não vai pegar tudo que você tem, vender e dar para a integridade da sua vida? Então Satanás aqui tenta dar um golpe final. Porém, estenda a tua mão agora e toque-lhe os ossos e a carne, e ele te amaldiçoará diante a tua face. Ele acusa o homem de Deus. Olha, toca nos ossos, toca na carne. Ele vai te amaldiçoar. Eu sei que ele vai te amaldiçoar. E Deus, com firmeza, Deus sabendo quem é aquele homem, Deus diz a Satanás: então Satanás, e o Senhor disse a Satanás: eis que ele está em tua mão, mas poupe-lhe a vida. E aqui Satanás sai da presença do Senhor e vai à vida de Jó. E a palavra diz que ele toca em Jó. Aquele homem fica de um estado que começa a sair úlceras cancerígenas na pele dele. Aquele homem fica entre a pele e o osso. Muitos historiadores falam que ali, entre a pele e o osso, tinha uma camada de pus. Ficou com pus entre o osso e a pele. Muitos falam que a língua de Jó encostava no céu da boca, de pus. E fora as feridas que se abriram no corpo de Jó. E a palavra aqui nos diz que então Satanás retirou-se da presença do Senhor e feriu Jó com úlceras malignas, desde a sola dos seus pés até a sua coroa. Isso era dos pés até a cabeça. E úlceras. E ele tomou para si um caco e se raspava com eles, assentado em cima de cinzas. Eu creio que aquele homem comia uma dor tremenda. Ele buscava coisas para poder se aliviar. E não tinha, naquela época ali, não tinha médico, não tinha remédios, essas coisas. Ali na certa era folhas, era chá que tomava. Então aquele homem passou por um estado deprimente, um estado doloroso,
Um estado que a gente hoje não ia suportar algo disso. A gente hoje ia ficar desesperado. A gente toma um corte na mão, uma coisa, a gente já fica preocupado. Imagine o seu corpo apodrecer. E ali, mas com tudo isso, esse homem não abria sua boca contra Deus. Esse homem não blasfemava contra Deus. Ele ficou com aquilo, suportou aquilo ali, aquela dor, mas de maneira nenhuma esse homem acusava Deus. E então, e mais ainda, Satanás tenta acabar com Jó. E agora ele mexe com a mulher de Jó. Então disse sua mulher a ele: ainda retens tua integridade? Imagina o estado que Jó estava, que a mulher ainda chega: ainda tu ainda está com esse Deus ainda do jeito que tu está? Rapaz, que negócio é esse, rapaz? Amaldiçoa teu Deus e morre, rapaz. Do jeito que tu está aí, Deus vai fazer mal que na tua vida. Amaldiçoa teu Deus e morre. Mas da Jó fala algo tremendo. Mas ele lhe diz: como costuma falar as mulheres tolas, as fala tu. Se recebemos o bem da mão de Deus, não recebemos o mal? Amém. Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Jó era um homem de Deus, rapaz. Jó era um homem íntegro, reto. Deus testemunhava de Jó. Você acha que Deus vai testemunhar de uma pessoa por acaso? Não, eu acho que ele é assim. Se Deus testemunhar por Jó, porque Deus sabia que Jó era um homem de Deus, era um verdadeiro servo. Deus não ia apostar suas fichas naquele homem, sabendo que Satanás poderia ganhar. Satanás botar isso nele, ele: não aguento mais, que Deus é esse? Que Deus é esse? Não, Deus sabia quem era Jó. Deus tinha um laço com Jó. Apesar de Jó não ter visto nenhuma manifestação de Deus, eu creio que ali naquele tempo não havia Bíblia, era coisas passadas de uma geração para outra. Quando o povo de Israel ali vai para Canaã, tem Josué fala com o povo ali que passasse tudo que se via na trajetória, desde quando saiu do Egito, o sofrimento do Egito e tudo que se passou no deserto. Os pais, os avós, os tios passavam para os mais novos, e assim um ia passando para o outro, por geração em geração. Então eu creio que Jó sabia dessas coisas tudo por ouvir, né? Os seus pais, algum conhecido, algum vizinho ali falava de Deus para ele, e ele manifestou essa fé, uma fé tão grande, que isso tudo que Jó passou, em nenhum momento Jó blasfemou contra Deus. E nós vemos aqui em Jó 42:12 o resultado disso tudo. Assim o Senhor abençoou Jó. Assim o Senhor abençoou os últimos dias de Jó, mais do que o seu começo, porque ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 jumentas de boi, 1.000 jumentas. Então aqui nos mostra, e ele também teve 7 filhos e 3 filhas. A palavra nos diz que Deus, por causa da integridade de Jó, por causa da fé de Jó avivada, uma fé que estava plantada em cima da rocha, Deus aqui retirou aquela enfermidade, Deus restituiu a casa dele, Deus restituiu tudo aquilo que ele tinha 2 vezes mais. Deus restituiu seus filhos, e depois disso viveu Jó cerca de 40 anos, e viu seus filhos, e viu os filhos dos seus filhos, até a 4ª geração. Então Deus abençoou aquele homem. Por que Deus abençoou? Porque Deus viu que aquele homem era reto diante dele, era um homem íntegro, um homem que não se desviava, que se desviava do mal, um homem que não queria amizade com o mundo, um homem que olhava só para Deus. Você viu o que Jó passou, tanto sofrimento, tanta dor, mas aquele homem continuava com a fé dele,
porque ele tinha a mente dele estava naquilo. Não, eu tenho que adorar meu Deus, é ele que sabe o que é bom para mim. Se eu estou passando por isso, porque Deus quer tratar algo em mim. Algo em mim tem que ser tirado, que eu não sei. Porque a palavra diz que Deus sonda o nosso coração. Não adianta eu estar aqui mentindo, falando mentira para vocês, e Deus está sabendo tudo o que está dentro do meu coração. Não adianta. Não adianta, a gente não tem como esconder nada para Deus. Deus sabe de tudo. Até o que você vai pensar daqui a 1 a 2 horas, Deus já sabe o que você vai pensar. Antes mesmo de você falar com Deus, Deus já sabe. Então como nós vamos se esconder de Deus? Não tem como. Isso que eu creio que isso que Jó passou foi um tratamento. Para lá na frente Deus abençoar ele. Quem sabe se Deus deixasse ele abençoado do jeito que ele estava, ele não ia se desviar, ele não ia procurar outro Deus. Ninguém sabe. Mas Deus achou certo ele passar por isso, passar por essa dor, por esse sofrimento, por essa perca, para que ele pudesse mais ser edificado. Se ele estava na rocha, ele ia ficar mais na rocha ainda. Então nós não sabemos os planos de Deus. Às vezes nós passamos por dificuldade, por aflição. Eu sou crente, estou assim, por quê? Por que eu estou sofrendo? Por que eu estou desempregado? Por quê? Oxê, eu honro a Deus? Oxê, por quê? Nós não sabemos, irmão. Deus às vezes quer tratar a gente. Nós somos maus. Nosso coração é mau. A nossa intenção é má. Bom é Deus. Bom é Deus, meu irmão. Às vezes nós pensamos algo, para nosso coração é bom, mas para Deus pode ser mal. E aí? Você vai contender com Deus? Não temos como contender com Deus. Só podemos aceitar. Só podemos ter o que Jó fez aqui, ó. Aceitou, mesmo ele ali não entendendo por que eu estou passando por isso. Mas Deus sabe da minha vida. Mas ele aceitou esse sofrimento. E a palavra nos diz que Deus depois abençoou ele. Duplicou o que ele tinha. Deu os filhos dele de volta. Restituiu a casa. Então, meus irmãos, às vezes a gente passa por coisa dura, por aflição que nos deixa turbado. Tem coisa que nos deixa turbado, sem saber assim o que é que eu vou fazer agora. Mas Deus sabe de tudo. Deus sabe da tua vida. Deus tem planos para você. Tu não está aqui à toa, meu irmão. Tu não está aqui à toa. Essa vontade de tu vir procurar Deus, isso não provém de você. Nosso coração é mau. Nós só produzimos maldade. Se hoje nós temos um pouco de bondade, é porque Jesus nos deu. O seu Santo Espírito está dentro de nós e produz essa vontade, essa coisa de buscar a Deus, essa coisa de ajudar um irmão, de se compadecer pela dor do outro irmão. Isso não provém de você não, isso é o Espírito de Deus que nos impulsa. Ele nos empurra a isso, ó, nos impulsiona a isso aí, a fazer a vontade de Deus. Porque se nós se afastarmos de Deus por um pouco de tempo, nós vamos voltar para as velhas práticas que fazíamos naquela época. Quem nos segura é Deus, é Jesus que está no meio de nós. Ele nos segura, Ele que nos direciona para o caminho certo. Não tem como, meu irmão, não tem prática, não tem uma forma. Suba no monte e fica lá 30 dias. Não, meu irmão, se tu não estiver com Jesus, não adianta. Nada disso não adianta, meu irmão. Jó aqui tinha uma certeza que ninguém tirava isso da cabeça dele. Eu estou com Deus, mesmo na dor, eu estou com Deus. Ninguém vai me apartar de Deus. Pode vir o que vier, não vou me apartar de Deus. É convicção, meu irmão. A gente tem que ter convicção. Jesus está em nossa vida. Ele nos conduz. Se estamos passando por um sofrimento, é da vontade dele. Mas lá na frente, eu vou ter minha bênção. Ele vai me dar minha bênção. Se eu for fiel com Ele, Ele vai me abençoar. Aqui no Salmo 127, aqui a palavra nos diz: exceto que o Senhor edifique a casa, trabalha em vão aquele que a edifica.
Se o Senhor não guarda a cidade, em vão vigia o guarda. Se nós não estivermos com Jesus, não temos nada, meu irmão. Não adianta aqui dizendo, vá lá, tome um banho aqui, passe um sal, passe uma folha, e você vai ficar abençoado. Não, isso é tudo loucura, meu irmão. Muita gente está aí sofrendo, porque está procurando coisas que não é Deus, que não é Jesus. Aleluia, Jesus. O que a palavra fala? Aquele que vai buscar a Deus por outras maneiras ou outras práticas, é ladrão e salteador. Aquele que pula a cerca é ladrão e salteador. O que é pular a cerca? Não, eu vou a Deus por mim mesmo. Eu não preciso de Jesus, eu vou a Deus por mim mesmo. Eu vou ali, vou tomar um banho, vou passar uma folha, eu vou ali fazer 20 Ave Marias, 10 Pai Nosso e vou chegar a Deus. Não preciso de Jesus. Jesus diz que eu sou ladrão e salteador, porque eu estou querendo ir a Deus sem Ele. E como nós vamos a Deus sem Jesus? Não tem como. Foi Ele que deu a vida dele na cruz. Amém. Se hoje tu está aqui, é uma bênção. Isso aqui já é uma vitória, meu irmão. Se tu está aqui ouvindo a palavra do Senhor, se o Senhor impulsionou você vir, isso aqui já é uma vitória, meu irmão. A palavra diz que a fé vem do ouvir da palavra. Eu não posso aqui dizer, a fé vem se você tomar um banho. A fé é se você beber essa água aqui, acabou o culto, bebe essa água aqui que você vai ter fé. Eu estou mentindo, meu irmão. Eu estou mentindo, eu estou empurrando para longe de Deus. Porque eu tenho que pregar a verdade, meu irmão. A fé vem do ouvir da palavra. Quando você está ouvindo aí, a sua fé está sendo cada vez mais aumentando, cada vez mais aumentando. Vai chegar um momento que você não vai aguentar. Eu estava aqui com minha mãe começou a ouvir, ninguém apertou, ninguém falou nada. Chegou um momento que ela já estava ansiosa. Então, tudo isso é gerado por fé. Jó ali ouvia falar de Deus, ouvia as palavras falar, as pessoas falarem de Deus, testemunhar de Deus. E aquele homem começou a se encher de fé, e ficou de uma forma que Deus dava testemunho dele. Homem íntegro, reto, que se desvia do mal. Imagine Deus dar testemunho de um homem. Quando Deus diz que olha para o mundo, não vê um justo sequer. Então o que nós temos que fazer é cada dia mais se ligarmos com Jesus. Temos que agarrar Jesus, que é por Ele que nós vamos a Deus. Tudo que nós passamos hoje, devemos colocar na mão dEle. Senhor, dá a solução. Senhor, me ajuda. Senhor, eu creio naquele sacrifício que o Senhor fez na cruz. Eu creio naquilo que o Senhor fez ali. O Senhor fez aquilo ali para me salvar, para me dar vida. E hoje eu tenho vida em Ti. No Senhor eu tenho vida. E é nele que nós vivemos. É nisso que nós temos que se agarrar. Muitas pessoas estão se agarrando em coisas que não levam a nada, que não vão levar para Deus. Hoje eu estava em um certo lugar, ali, trabalhando, e ali chegou um homem. Chegou um homem, e ali aquele homem chamou o pessoal para rezar, e ali aquele homem estava com uma garrafa de água, e começou a jogar no lugar tudo ali, abençoando. Eu disse, meu Deus do céu. Eu fiquei assim, meu Deus. E aquele bradando dentro do meu coração, meu Deus. Indo para o inferno, levando outras pessoas com ele. Porque ali, para ele, aquela água tinha algum poder, né? Então estava jogando ali, abençoando. Eu olhei assim, meu Deus. Quantas pessoas estão perdidas. Quantas pessoas estão enganadas por falsas doutrinas, por doutrinas de demônios, por falsas religiões. E as pessoas estão cegas. Enquanto Jesus não se manifestar nesta vida, a pessoa vai viver assim, enganando e sendo enganado. Nós, porém, a verdade já está em nossos olhos. A palavra diz que a palavra nos lavou. Estamos na verdade. O que temos que fazer agora é andar em santidade, fugindo do mal, fugindo de tudo aquilo que não agrada a Deus. É isso que nós temos que fazer. Fugir da aparência do mal. José estava ali,
a mulher de Potifar se encantou com José, mas José era um homem de Deus. José não estava ali no Egito por acaso. José estava ali porque Deus mandou ele para ali. Sofreu, passou por aflições, e José estava na casa de Potifar. Quando o pecado veio sobre José, José fugiu. Não quis dar mão ao pecado. Não quis abraçar. Não quis estar ali junto. Não, ele fugiu. A palavra diz que ele fugiu do pecado. Nós, porém, temos que fazer a mesma coisa, meu irmão. Fugir das coisas que não agradam a Deus. Daquilo que não vem de Deus. Eu praticava muita coisa errada antes. Fazia muitas coisas erradas. Mas quando eu encontrei Jesus, isso tudo, a palavra diz que Deus pega os nossos pecados, as nossas iniquidades e joga no mar do esquecimento. Para Ele, acabou. Nós não devemos mais nada. Aquilo que nos julgavam, aquilo que caía sobre nós, quando nós encontramos a Jesus, isso acabou. Deus pega tudo e joga no mar do esquecimento. E Ele não lembra mais. E agora você vive uma nova vida. Mas o mundo vai lhe acusar. As pessoas vão lhe acusar. Até irmãos na igreja vão lhe acusar. Porque é o mundo, meu irmão. Mas Jesus não lhe acusa de mais nada. Tu está lavado. Tu está remido pelo sangue de Cristo. Tu é uma nova criatura. Aquilo lá que a gente fez não tem mais nada a ver com a gente. O apóstolo Paulo, aqui em Gálatas 2:20, ele nos dá umas palavras para edificação, umas palavras de um verdadeiro homem de Deus. Gálatas 2:20. Estou crucificado com Cristo, não obstante eu vivo, porém não eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Paulo ali, um homem que se reviveu para a verdadeira vida. Paulo, um homem que fazia tudo errado, coisas erradas, e ele pensava que estava certo, mas tudo que ele fazia era errado diante de Deus. Mas quando Jesus vê sobre ele, ele clama: já estou crucificado. O que é um homem crucificado? O homem está ali preso, o homem não pode fazer nada, está preso, não tem como sair. Então Paulo disse: eu já estou crucificado. E a vida que eu vivo agora na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus. É assim que nós temos que viver, meu irmão. Quando Paulo fala: já estou crucificado, o pecado, aquelas coisas erradas que nós fazíamos, não tem mais força sobre nós. Porque nós estamos mortos para o pecado. Amém. O pecado não invade nossa vida, porque já morremos para isso. Essas práticas que fazíamos, já estamos mortos para isso. Isso não pode mais me abalar, porque eu estou crucificado com Cristo. Eu estou na cruz pregado com Cristo. O pastor Flávio falou algo ali que ainda ficou na minha cabeça, que há muitos irmãos que ainda estão no Gólgota, sentado na cruz, pensando se vai ser crucificado ou não. Muitos irmãos que já estão crucificados, mas tem alguns que ainda estão ali pensando se vai ou não. Ele quis trazer uma ilusão para dizer que tem irmãos ainda que não se entregou a Jesus. Tem irmãos que já vieram, estão ali, mas já morreram com Cristo. Vive o mundo, mas não se manifesta mais pelo mundo, porque estão mortos. Mas tem irmãos ainda que a gente está pensando: será? Será que eu vou? Será que eu não vou? Está ali pensando ainda. E que nós viemos colocar a nossa fé nisso. Tu já está morto para o mundo. Glória a Deus. O que tu fazia antes não te condena mais. Amém, Jesus. E essas coisas que o mundo lhe lança aí, você já está morto. Essas coisas não lhe afligem mais. Vivemos para Cristo. É Ele que é a nossa vida, a nossa intenção agora é Ele. É Cristo, é Jesus. Ele é o nosso alimento. Ele é o nosso sustento. Ele nos segura. Quando nós tropeçamos, é Ele que nos levanta. O cair é do homem, o levantar é de Deus. Então, meu irmão, fique firme como Jó.
Todo o sofrimento que Jó passou, Jó estava firme, em nenhum momento Jó se abalou. A fé dele estava em Cristo, estava em Deus ali avivada. Ele podia até olhar a situação dele, tudo ali, mas a fé dele estava avivada. E que nós viemos colocar a nossa fé no Senhor Jesus. E que essa palavra fique no coração dos irmãos. Amém. Amém.